Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 274 do seu podcast favorito de velocidade, ou será de futebol, ou será de Copa, ou será de sei lá o quê. Estamos gravando aqui depois do jogo do Brasil na Copa, porque enquanto as pessoas param para assistir jogo, a gente vai trabalhar, né? Preparando esse conteúdo aqui maravilhoso para você que ficou aí vendo o jogo. E hoje nós vamos estar aqui para responder as suas perguntas e eu quero ver se tem alguma pergunta sobre Copa. Vamos chamar o grande Adalto. Vocês vão ver que hoje nós estamos fazendo aqui uma dupla de verde e amarelo. Eu peguei a única camisa verde que eu tenho no meu guarda-roupa e estou usando. E aí, Adalto? Verde e azul, a minha verde falta só então, falta um branco. Falta um branco aí. Nada branco. Cabelo, vai, pronto. Isso, cabelo. Eu também tenho Fica meu cabelo. Ô, Bruno, há quanto tempo você não viu a seleção jogar assim, meu? Jogou bem, né? O segundo tempo, né? O primeiro foi meio ruim, né? Eu achei o primeiro bom e o segundo espetacular. Espetacular foi a Espanha, né, Adalto? Espetacular, aí você... espetacular. Mas olha, quando eu vi o jogo da Espanha, falei, ferrou. Agora eu acho que dá jogo, hein? Dá jogo. Pode ser. Dá jogo, porque... Eu não sei, a gente que é fã de automobilismo, eu não sei você, eu vou falar aqui. Eu, na minha cabeça, faço certas associações, assim, não sei se você faz isso também. Por exemplo, quando eu assisto o jogo da Alemanha, aí eles tocam o hino da Alemanha. O meu cérebro espera o hino da Itália na sequência. Senão dá um bug no meu cérebro. A hora que acaba o hino da Alemanha, eu já espero tan, tan, taran, tan, mas não tem. Aí eu falo assim, gente, tá faltando alguma coisa. Isso é coisa de automobilismo, isso é coisa de gente doente, entendeu? Schumacher na Ferrari. Isso, passei a vida vendo o Schumacher ganhando corrida da Ferrari. Naquela época eles mostravam o pódio, né? Agora voltaram, mas a Globo desistiu disso no final lá. Mas antes passava, a gente ficava assistindo, né? É verdade. Então, associações malucas, né? Você, ouvinte que está aí, né, assistindo agora a gente, faça a sua associação com a Copa aí. O que você assiste na Copa que você fala assim, isso aqui me lembra a Fórmula 1. O meu é o hino da Alemanha sem o hino da Itália. Fica triste. Fica um hino triste. Eu gostei, sabe que eu gostei também no primeiro tempo? Porque no primeiro tempo nós não jogamos muito, mas não deixamos a Sérvia jogar nada, zero, eles não pegaram na bola. Mas aquele time é ruim também, Adalto. Você vai ver no próximo jogo. Eu acho que foi mais mérito nosso do que eles são ruins. Sei. Eu não sou assim, eu sou muito crítico à seleção. Você é corneta. Eu não lembro qual foi o último jogo que eu gostei assim da seleção. Não lembro. 4 anos atrás, 8 atrás, 10 atrás, não lembro. Eu gostei que o time não depende mais daquele chato daquele Neymar, entendeu? Se ele não quiser não jogar mais, não precisa, o time já dá conta sozinho, né? Porque as últimas Copas, sem ele, eram aquele Deus nos acuda, né? É verdade. Agora não. Então, o cara que entrou, inclusive, já foi pra frente, já foi driblando, né, meu? O cara que entrou no lugar dele, que eu nem sabia quem era. Aquele cara nunca tinha visto mais gordo. Eu fiquei impressionado. Eu não sou um grande acompanhante de futebol internacional. Logo, essa seleção, eu não conheço muita coisa. Entra uns caras lá que eu fico assim, oi? Eu também. Saiu de qual planeta, né? Eu também. Minha mulher perguntando, quem é esse cara? Eu não tenho a menor ideia, nunca vi mais gordo. Então, é difícil mesmo. Antigamente os caras que jogavam eram os caras aqui do Brasil, né? Mas hoje o futebol brasileiro é tão ruinzinho, né? Tem que convocar os caras de lá. Ô Bruno, esse cara que entrou no final, ele é brasileiro ou italiano, esse Martinelli aí? Nunca ouvi falar nesse cara. Atenção, ouvinte que tá aí assistindo a gente. Por favor, escreve aqui nos comentários onde joga esse Martinelli, que eu nunca ouvi falar nessas pessoas. Nunca ouvi falar. Rodrigo, nunca ouvi falar. Um monte de cara, nunca ouvi falar. Esse Rodrigo eu sei que é do Real Madrid, eu consigo te esclarecer, mas assim, mais do que isso também não sei. De onde que surgiu, que apito toca, não sei dizer. Vários ali não sei dizer. Muito bem, pessoal, os nossos twitters aparecendo aqui. Lembrando que nós vamos fazer ainda
Dependendo de como foi o andamento, faremos um Loucos por Copa aqui. Aliás, para falar em Loucos por Copa, o Fábio Campos, hein? Falou pra gente aqui, né? Vocês tinham que ver fora do ar aqui. Ele vendeu maravilha. A seleção da Bélgica, vocês vão ver. A Bélgica vai entrar, vai arrebentar. Porque eu tô Nossa, que lixo. Pelo amor de Deus, que timeco. Nossa, sem vergonha. O Canadá, nem tem futebol no Canadá. Nem tem futebol. Nem tem. Você vê que os caras lá do Canadá tinha pênalti para eles, impedimento. Eles não sabiam nem reclamar, porque eles não conhecem a regra. Eles não sabem, é esquisito aquele jogo para eles não sabem jeito. Deram um sufoco lá na Bélgica do Fábio Campos. Mereciam ganhar o jogo. Tinha que ter ganhado o jogo. Mereciam ganhar o jogo. Incrível. A gente fica ouvindo as recomendações do Fábio Campos aqui, só dá coisa ruim. Torce para a Bélgica, elogia o Huckenberg. Muito bem, os nossos twitters aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto, @AdaltoRacing. Nós temos perguntas, por incrível que pareça. Houve alguns malucos que entraram na página durante o jogo e fizeram perguntas, e boas perguntas, pelo que eu vi aqui, né? Eu não vi nenhuma pergunta, meu. Eu vou ser sincero, eu vi o jogo total, esqueci totalmente, não vi nada. É isso aí, muito bem. Quem tem criança em casa não pode desfrutar do mesmo privilégio, mas a gente vai assistindo uns pedaços e tal, toma conta aqui, vai cair, aí segura, não sei o quê. Muito bem, vamos lá, ó. Romeu Silva Las Casas, quem vocês acham ser a melhor opção para a Red Bull? Reatar de vez com a Honda ou iniciar com a Ford? Como saiu especulação? Essa eu nem vi, especulação de Ford. Eu não vi, mas olha, eu vou falar. Não tem nem o que discutir. Honda, eles andaram, foram campeões com o motor Honda ano passado, esse ano. Esse ano era o motor. Deu um pau no começo, depois parou, não deu mais pau. O carro sempre mais rápido de reta. Não tem nem... que a Red Bull, vamos esclarecer, a Red Bull nunca se separou da Honda, né? Não. A Honda falou que ia sair da Fórmula 1, depois parece que desistiu. A Red Bull falou assim, vocês querem voltar? Queremos. Então vocês vão voltar, mas nós vamos fazer o motor e vamos falar que é nosso. É Honda. Mas nós vamos falar que é nosso. Entendeu? É isso, porque o motor da Red Bull é motor Honda. Só que a Red Bull fala que é dela porque a Honda que saiu da Fórmula 1. A situação da Red Bull é muito curiosa, né? Porque a Red Bull, no final de 2018, parecia que estava com o Pires na mão. Talvez não tivesse nem motor para correr, 2019. Aí fechou com a Honda. Todo mundo achou que não tinha outra opção. Todo mundo achou que ia ser um fiasco total. E hoje, se a Honda quiser pôr o nominho lá na carenagem da Red Bull de novo, tem que pedir de joelho. Mas tem uma coisa, hein? Em 2026, a Honda já vou dar esse... A Honda vai voltar, já vou antecipar isso aqui. A Honda vai voltar e não vai fornecer só para a Red Bull, não. Vai fornecer para quem quiser, não é só para a Red Bull, não. Entendeu? Mas até lá a Red Bull já pegou a expertise toda, né? Isso é. Mas não sei, né? Porque esse combustível que hoje... Você viu como pegou as outras, principalmente a Mercedes, que é só 10% E, vai passar 20% E, e em 2026 vai ser 100% E. E que eu digo é ecológico, né? Então não vai ser gasolina, não vai ser em 2026 não vai ser derivado de petróleo. Então vai mudar o motor. Será que a Red Bull vai ter expertise para isso? Eles devem estar se preparando, né? Eu acho. Eles podem até estar se preparando, mas eles não têm estrutura. Tudo bem, você pegar um motor, que nem eles fizeram, motor pronto, já campeão do mundo ano passado, né? E desenvolver ele, melhorar ele um pouquinho, aqui e ali, é uma coisa. Agora, você pegar um motor que não existe... que precisa andar com combustível que ainda nem existe e fazer ele ser um dos melhores é outra coisa, hein? É verdade. É outra coisa. Bom, mas vamos ver. Eu não largaria a Honda agora de jeito nenhum. Mas eu acho que eles não vão largar. Vamos lá. O Alan pergunta, Marizola afirmou que para 2023 os pneus reduzirão a saída de frente dos carros da Fórmula 1. Os novos pneus da Pirelli vão favorecer pilotos que gostam da frente presa e a traseira mais solta, como o Max e o Leclerc?
Alonso é um fã de traseira presa e frente mais solta. O Hamilton, em 2013, disse que gostava de carro com a traseira presa. Isso mudou? Sempre achei o Hamilton um piloto mais traseiro. Essa pergunta é muito boa. Ela vale aqui uma explicação um pouquinho mais elaborada, né? A primeira delas é a seguinte: todo monoposto, por causa do formato dele de flecha, ele tem uma tendência em sair de frente na entrada de curva, e por causa do motor, todo monoposto não, todo monoposto com motor acima de 500 cavalos, né, tem uma tendência muito forte de sair traseira na saída de curva. Então é de frente na entrada de curva e de traseira na saída de curva, quando você dá no acelerador. Por isso que o piloto tem que voltar o volante o mais rápido possível, né, quando ele faz a curva, para ele poder dar no acelerador mesmo, senão a traseira escapa. E a frente, quando você freia o carro, se você esterçar, ele segue reto, né? Quase todo o monoposto é assim. Então, o que os engenheiros fazem? Eles corrigem essa frente na cambagem, na asa dianteira e na convergência. Quer dizer, na suspensão e na asa dianteira. Eles corrigem essa tendência do carro sair de frente na freada, na entrada da curva, né? Porque senão os caras vão ter que praticamente parar o carro para poder virar o volante, entendeu? Então eles corrigem isso assim. Então, o que a Pirelli vai fazer? Ela vai fazer um pneu, está dizendo que vai fazer, mais aderente do que o normal, do que eu entendi que vai ser mais aderente do que o traseiro, entendeu? Para o carro perder um pouco dessa tendência de escapar tanto de frente. Mas aí, quem gosta do carro escapando de frente, ele desarruma isso no acerto da asa, da suspensão, entendeu? Ele desarruma um pouco. Então, é isso que os pilotos fazem. Quando você tem um piloto que gosta do carro neutro e um piloto que gosta um pouco do carro dianteiro, eles dão esse ajuste no carro. Então, eles fazem esse ajuste, o famoso acerto de carro, entendeu? Isso daí, né? Agora, o carro, ele é feito, quando é projetado, um Fórmula 1, um Indy, um carro muito forte, né? Um monoposto, aquele da Fórmula Nippon, né? Que também é muito forte aquele carro. Esses carros, quando eles são projetados, eles já são projetados para tentar minimizar essa tendência de sair muito de frente na entrada e na saída não tem muito o que fazer. O pneu já é maior por causa disso, o pneu de trás. Já é maior por causa disso, né? Então, então você tem que... Você faz isso você faz isso no acerto do carro, entendeu? Você minimiza. O problema é que quando o carro é projetado já, por exemplo, para escapar mais de frente ou escapar mais de traseira, já no projeto, aí é complicado você, no acerto, mudar isso. Você pode pegar o exemplo aí, por exemplo, o Felipe Massa, por que ele andou tão bem com o Schumacher? Né? Porque os dois gostavam de carro traseiro. Então o acerto era basicamente o mesmo. O Schumacher era mais traseiro ainda que o Massa. Então o Massa minimizava um pouquinho isso, mas o carro continuava traseiro. Entendeu? Apesar de não ser tão traseiro quanto o do Schumacher, mas ele ainda era traseiro. Quando foi o Alonso para lá e o carro tornou-se dianteiro, o Felipe Massa não andou mais. Ele não andou mais, entendeu? Porque o carro ele foi projetado para ser dianteiro. Entendeu? Então ele e o engenheiro dele, toda hora vocês viram eles falando, dando entrevista, não sei o que, tentando mudar a maneira natural do carro se comportar. O carro ficava escroto. Às vezes dava certo, ele andava bem, mas na maioria das vezes não dava certo. Ele andava mal, era até uma coisa bizarra. O pau que ele tomava do Alonso. Não é normal, não era normal aquele pau. Tudo bem, o Alonso é mais piloto que Felipe Massa, não estou dizendo isso. Mas assim, não é um piloto... O Massa não é um piloto bizarro perto do Alonso, e às vezes parecia, entendeu? Então é isso. Então, esse que é o... Então a Pirelli vai tentar fazer isso. Quanto ao Hamilton,
ele era um kartista, o Bruno é kartista, né, até hoje. O kartista, o kart, quase 9 em cada 10 karts sai de traseira. Sim. 9 em cada 10 karts sai de traseira. Mas quando sai de frente também é um inferno, né? É um inferno. Por que é um inferno? Porque a gente se acostuma com o carro saindo de traseira. Uhum. E quando ele começa a sair de frente, você fica desesperado, você não sabe o que fazer. Entendeu? Porque você acaba arrastando, né? Aí você acaba arrastando, você vai matando o pneu dianteiro. Você começa a fazer a curva antes, tudo. Aí quando você vai para o monoposto, você sai do kart e vai para o monoposto, você pega essa diferença, que o monoposto sai mais de frente. Tem piloto que se acostuma com isso, passa muito tempo nas categorias de base e se acostuma com o carro dianteiro. E aí ele prefere o carro dianteiro também na Fórmula 1. Uhum. O caso do Hamilton não foi esse. Ele gostava mais do carro traseiro. Só que quando ele chegou na McLaren, quem era o companheiro de equipe dele era o Alonso, e o Hamilton não tinha nenhuma experiência. Zero experiência. Ele ia com o acerto do Alonso, que era um super dianteiro, entendeu? Um super... E ele tomou um pouquinho... Na pré-temporada, ele apanhou bem na pré-temporada. Né? Ele foi mal na pré-temporada, naquela pré-temporada, o Hamilton. Mas ele se acostumou. Na primeira corrida, ele já estava acostumado com o carro. Uhum. Até porque, quando acabou a primeira corrida, ele e o engenheiro dele, ele chegou no engenheiro e falou, o carro sai demais de frente. O carro sai muito de frente, entendeu? A gente tem que minimizar um pouco. Aí minimizaram, o carro continuou dianteiro, com o Alonso lá, mas menos do que o carro do Alonso. Né? O carro do Alonso era muito dianteiro. O do Hamilton era menos. Depois que o Alonso saiu, o acerto foi convergindo para o carro ficando mais neutro. Porque o acerto normal da McLaren, por causa do Kimi, do Montoya, tudo era traseiro, era carro traseiro. Uhum. Entendeu? Então ele foi convergindo para ficar mais neutro. E quando ele foi para a Mercedes, o acerto da Mercedes sempre foi neutro. Entendeu? Uhum. Sempre. O acerto da Mercedes é um carro neutro, entendeu? Então, agora essas experiências que eles fizeram esse ano, o que acontecia? Numa hora o carro estava dianteiro, na outra estava traseiro, na outra o carro saía nas 4, entendeu? Então o carro foi ficando louco, entendeu? É isso. Vamos lá, o Cristiano, o que fazer para baixar a fervura entre a igreja hamiltoniana do 7º título e aceita Max é amor? Falando sério, não vejo solução para isso. A geração Netflix sendo alimentada por alguns youtubers, jornalistas, influenciadores que só pensam em cliques. Não vejo nada bom no horizonte, infelizmente. São os fãs de hoje, né? Os comportamentos de fã, é assim, né? É que antes a gente não via muito porque não tinha redes sociais, mas agora vê. Agora tem. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Cristiano. Até aqui no Auto Race tem bastante gente que você vê que gosta mesmo de automobilismo, de Fórmula 1. Mas tem meia dúzia, que são meia dúzia de um lado, meia dúzia de outro, que são muito barulhentos, né? Que você vê que eles gostam muito mais de torcer para um piloto e odiar outro do que do esporte. Acontecia muito isso na época do Senna. Hein? Então, isso não é novidade. A novidade está nas redes sociais. Milhões e milhões de pessoas que assistiam Fórmula 1 para torcer para o Senna, não porque gostavam de Fórmula 1. Porque o Senna ganhava, o Senna pegava a bandeira do Brasil. Então, quando o Senna morreu, a audiência da Globo foi de 40% para 10%. Tipo isso. Porque daí ficou só quem gostava de Fórmula 1 mesmo. E aconteceu com o Schumacher. Você tinha os torcedores do Schumacher, ele tinha os anti-Schumacher. Meu Deus, era uma brigaiada. O Auto Racing começou em 2000, justamente quando o Schumacher começou a ganhar sem parar. No 2000, 2001, 2003, 2004. Né? E a gente tinha aquele fórum, que era o maior fórum de automobilismo do mundo, e era briga o tempo todo, entendeu? Então isso aí é muito do brasileiro, eu acho, que gosta, a maioria do brasileiro não gosta muito de esporte, gosta de torcer para alguém. Odiar o adversário desse alguém. Você vê os torcedores do Hamilton odeiam o Max e o torcedor do Max odeia o Hamilton.
Mas chegam em vias de falar que... Então, mas isso é uma cultura, né? Que canais comuns, que é o carro que faz tudo. Então, o que você vai responder para um cara desse? Isso é uma cultura que a mídia brasileira alimenta muito, né? Alimentava na época do Prost, porque você cria o seu herói e o seu inimigo, né? Exatamente. E aí fica essa briga e tal. Prost virou vilão. Virou vilão. É isso aí. Vamos lá, ó. O Sir A. O que acham de colocar o engenheiro para comentar a parte técnica no site? Uma coluna mensal para tirar as dúvidas técnicas dos leitores ou participação nas lives. Ô, Cirei, um engenheiro para fazer isso teria que ser um engenheiro da Fórmula 1, entendeu? Não tem. O que tem é o Dude e o Mate dando dica e a gente colocando aí. A gente faz isso em todos os lugares, nas notícias, no Twitter, nos comentários, entendeu? Muito baseado no que eles falam para mim. E quando eles falam coisas diferentes, eu não coloco nada. Porque daí eu fico sem certeza também. Entendeu? Porque por mais que eu achar que eu entendo um pouco, eu não entendo 1% do que eles entendem. Então, é isso. Agora, colocar um engenheiro qualquer, mesmo que for engenheiro automobilístico, que trabalhe numa empresa automobilística, né? Para falar de Fórmula 1, é totalmente diferente, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? A única semelhança entre um carro de rua e o Fórmula 1 é que tem 4 rodas, um motor e um volante, só isso. Mais nada, zero. Vamos lá. Murilo Macedo, vocês acham possível a Mercedes e a Ferrari chegarem na Red Bull para disputar vitórias em 2023? Apesar da Ferrari ter sido responsável por muitos erros, parece que a Red Bull deu um salto enorme, está muito à frente das demais. Prevejo um domínio em 2023, Murilo, eu acho que é possível, né? Principalmente a Mercedes. Não sei se é provável. Nós vamos ter que esperar, né? Porque nem eles sabem. Nós vamos ter que esperar pelo menos as 3 primeiras corridas para ver o que vai acontecer, né? Porque não sei nem se na pré-temporada já vai dar para ver isso, né? Já vai dar para ver alguma coisa, eu já vou ter alguma informação do Mate e do Dude, já vai dar para ver alguma coisa, mas certeza é depois de umas 3 corridas mesmo. É isso aí. O Fernando Marinho, boa tarde, estava revendo o especial da temporada de 1994 e vi o programa Roda Viva com Nelson Piquet e achei o Piquet parecendo ter uma ponta de inveja do Senna. Adalto, você sabe de algum caso que o Piquet tem alguma rusga contra o Senna? Escreve aqui Auto Race, o melhor de todos. Isso aí. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Olha, eu não sei, assim, né? O que eu sei é o que eu via como telespectador, como amante da Fórmula 1, como comprador de revista. O Bruno sabe disso. A gente corria na banca para comprar Auto Sprint, para comprar Auto Sport. Chegavam aqui 2 meses depois. Na década de 80, demorava 2 meses para chegar aqui, né? E eu tinha o telefone da banca, eu ligava para o cara não aguentava mais, não aguentava. Eu comprava anuário, né? Então, eu lia todos os jornais na parte de automobilismo, tanto com os jornalistas das antigas, eu conheço todos, entendeu? Inclusive, um deles hoje é responsável pelo GP do Brasil, é responsável de imprensa pelo GP do Brasil. Gente boa, já fez um Loucos Comigo anos atrás. Então, Edgar de Mello Filho, Lito Cavalcante, todos esses caras estão na Fórmula 1 há muitos anos. Eles cobrem Fórmula 1 há 30, né, 40 anos. Né? Então, é o que a gente... as fontes de onde a gente bebia, né, naquela época. E o que eu posso te dizer, mas, assim, muita impressão minha aí dessas fontes que a gente bebia, é que o Piquet... ele ficou muito mordido quando o Senna chegou lá, porque o Piquet já tinha problema com a imprensa antes do Senna. O Piquet começou a ter problema na imprensa antes de chegar na Fórmula 1. Tava ele e o Chico Serra, não lembro agora se era a Fórmula 3, na Inglaterra, e o Chico, diz o Piquet, que o Chico Serra dava uma grana para a imprensa, pagava jantar, não sei o quê, porque ele tinha vários patrocínios. E ele chegava em segundo lugar e o Piquet chegava em primeiro, e a manchete no jornal no dia seguinte era: Serra chega em segundo lugar em Donington Park.
E o Piquet tinha ganhado a corrida, entendeu? Eles falavam isso na reportagem, mas a manchete era essa. Sim. Então o Piquet já tinha um bode tremendo com a imprensa brasileira. Quando o Piquet foi campeão, isso ele mesmo contou pela primeira vez, lá em Las Vegas. Sim. Ele entrou no trailer depois e tinha 300 jornalistas lá fora. Ele falou: entra todo mundo, menos os brasileiros. Ele atendeu os outros, depois ele deixou entrar os brasileiros. Então ele já tinha esse problema. Quando o Senna chegou, o Senna tratava melhor a imprensa. Né? Ele tratava a imprensa melhor. E acelerava, era um demônio, né? Um cara que vai em Silverstone com a Williams e bate o recorde da pista, na primeira vez que senta no Fórmula 1, o cara é um demônio, entendeu? Então a imprensa foi toda em cima dele. A imprensa, o Piquet, na minha visão, ficou com ciúme do Senna. E aí inventou que o Senna era gay, que o Senna gostava de homem. Falou isso, entendeu? Inventou isso. Né? O Senna tinha sido casado, inclusive. Tinha namorada, tudo, e o Senna falou... que se dane que ele é viado. Assim, Piquet Então, né? Então essa Piquet começou também, a música, e o Senna falou... Foram perguntar pro Senna, ele falou, eu não vou nem responder uma coisa dessa, entendeu? Quer dizer, são loucos, o cara é louco, entendeu? E aí ficou isso daí. Foi isso. É isso aí, vocês veem que nível, né? André Almeida, para vocês, quais regras são mais questionáveis ou absurdas no atual regulamento da Fórmula 1? Exemplo, pontuação completa no GP do Japão. Isso não foi uma regra, né? Isso foi um erro da Fórmula 1, né? Pontuação completa no GP do Japão. Um erro na aplicação da regra, é isso que eu queria dizer, porque deveria ter sido a pontuação. É uma pergunta muito abrangente, André. Acho que tem muita coisa aí errada, na minha opinião. Mas... apesar de ser errada, a regra tem que ser cumprida. O que acontece, eu acho que a Fórmula 1 faz, até de propósito, muita regra dúbia. Muita regra interpretativa. Eu acho que até de propósito isso. Para gerar discussão, gerar debate, entendeu? Você lembra, esse VAR que tem hoje no futebol, faz o quê? Uns 4 anos, tem isso, Bruno? Por aí. Isso aí já podia ter há 20 anos atrás. Aquele cara que era presidente da FIA não queria, o Joseph Blatter. Ele falou, não, isso vai tirar muita discussão do futebol. Entendeu? Maravilhoso isso. Né? Eu sempre fui a favor de ter isso. Né? A tese do cara é sensacional, né? Tipo assim, deixa o time perder roubado, porque o importante é dar polêmica para o pessoal. Isso, o importante é dar polêmica. Vai. A Fórmula 1 ainda pensa um pouco assim, entendeu? A minha regra está cada vez menos. A minha regra tá na ponta da língua, DRS. Acaba com esse negócio, tá tudo bem. Muito bem, vamos lá. O Murilo Carvalho pergunta: queria saber do Bruno se ele conseguiu ser vice-campeão no campeonato de kart dele. Por que vice-campeão? Por que vice? Por que não campeão? Ora! Acho que você falou que não dava mais para ser campeão. Não, é o seguinte, vamos lá. Dia 3 de dezembro, última etapa do campeonato no Cartódromo de Interlagos. Eu não tenho chance de ser campeão, não. Faltou um pontinho, Adalto. Na última corrida eu cheguei em terceiro. Se eu tivesse chegado em segundo, eu ia ter chance E eu tentei ultrapassar o filho da mãe na minha frente, mas aí a gente emparelhou assim, acabei dando aquela passeadinha na terra, aquela básica, né? Que vocês Mas dá para ser vice. Dá para ser vice. Então vamos atrás do vice. Assim, eu preciso ganhar a corrida e torcer para um monte de gente se ferrar. Mas automobilismo é assim mesmo, né? É assim mesmo, Vai que chove, né? Interlagos. Lógico, né? Vamos atrás do vice. Por favor, se quiser assistir Interlagos, dia 3 de dezembro, estarei lá. Muito bem. A pergunta dele, agora a pergunta séria. Fiz o levantamento dos treinos entre Verstappen e Leclerc em 2022 e fiz o levantamento das performances em corridas. Resultado corrobora aquilo que falamos ao longo do ano. Nos treinos, a Ferrari foi melhor que a Red Bull. Nas corridas, a Red Bull deixou a Ferrari na poeira. Ferrari foi campeã do sábado e a Red Bull foi do domingo. É isso aí. Em largadas, foi 9-13 para o Leclerc, à frente do Verstappen. E em chegadas, foi 16-5 para o Verstappen, para a Red Bull, né, no caso. Não, faltou um aqui, hein?
Acho que essa conta dele aqui tá... Porque o Verstappen teve 15 vitórias. Foi. E o Pérez 2. Então seriam 17. Não, aí deve ser chegadas chegadas entre eles, entendi. Entre os dois. Quem chegou na frente, beleza. Eu acho que uma das coisas aí, ô Murilo, a coisa mais importante aí é como que os carros cuidavam dos pneus. E como que o Verstappen cuidou dos pneus, né? Eu acho que o Verstappen aí... A Ferrari é um carro que destrói pneu e a Red Bull não. E o Verstappen, assim, se tinha uma coisa que o Pérez poderia ensinar o Verstappen, porque o Pérez sempre teve essa fama de cuidar bem dos pneus, né, Bruno? Sim. O Pérez sempre teve essa fama. A maior qualidade do Pérez era essa. A primeira vitória do Pérez no Bahrein em 2020 foi assim, né? Ele trocou o pneu no começo da corrida porque ele rodou e foi até o final. Então, o Pérez sempre foi considerado um dos melhores caras para gerenciar pneu. Eu acho que o Verstappen pegou isso dele, porque o Verstappen não era um bom gerenciador de pneus, né? O Verstappen era muito tipo Leclerc, assim, muito porra louca. E esse ano não. Tudo bem, o carro ajudou, o carro tinha muita final. Um carro com muita final dá muita confiança para o piloto, né? Porque você já não tem que fazer a curva antes das retas, você já não tem que entrar que nem louco nessa curva. Então, é que assim, né? Os anos de domínio da Mercedes e agora esse da Red Bull ensinaram pra gente o seguinte: gerenciar pneu com um carro espetacular também não muito mais combinar, fácil, né? Vamos combinar que, né? Não, porque o cara que tá com o carro pior, se ele gerenciar pneu, ele simplesmente vai andar igual o Latifi. Sim. O Latifi gerencia pneu super bem, por quê? Porque ele anda a 20 por hora, aí ele gasta pneu, entendeu? Eu não sei nem se ele gerencia bem, mas o que você falou é verdade. Não, mas a lógica é essa. A lógica com um carro rápido, você tem a oportunidade de, por exemplo, você dá 5 voltas ali gerenciando, aí o seu adversário começa a chegar, você dá aquela volta vral, né, matadora, Isso. Aí abre mais 2 segundos de vantagem, aí gerencia mais um pouquinho. É outra história, né? Outra história. O carro, quanto mais equilibrado menos precisa do piloto para gerenciar o pneu, entendeu? O piloto pode ter uma tocada mais natural que não vai destruir o pneu. Já a Ferrari, não. Você vê que a tocada natural do Leclerc destrói o pneu da Ferrari. E assim, a Ferrari, num certo momento do campeonato, virou um carro pior do que a Red Bull. Então, os caras tinham que acelerar para ir atrás, né? Tinha que ir atrás. Aí não tem jeito de você acelerar e não gastar pneu. Isso aí é impossível. Foi. Eu acho que a Ferrari começou talvez até um pouquinho na frente, mas a Red Bull chegou e começou a distanciar. Isso, E aí o cara olha aquilo e fala assim, meu Deus, preciso ir atrás desses caras. E o pneu vai embora, né? É isso aí, vamos lá. Luciano Rita, o homem querendo voltar à Lua. Olha que reflexão. E muitas montadoras lançando novos protótipos para o WEC. Estamos revivendo os anos 60? Nossa, eu não sou capaz de fazer essa reflexão nesse momento. Não sei se estamos entrando nos anos 60. Não sei se estamos revivendo os anos 60. Tem muita gente aí querendo reviver os anos 60, né, Adalto? Hoje em dia aí tem muita gente aí querendo reviver os anos 60, né? Mas, pessoal, não vai rolar, né? Anos 60 ficou lá atrás, né, pessoal? Ficou lá atrás, anos 60 tá falando de 60 anos atrás. 60 anos atrás, então, já foi. O mundo anda para frente, cambada. Anda para frente. Não é para trás. É legal esse negócio do WEC, um monte de montador entrando. Porque Le Mans era muito mais legal há 50, 60 anos atrás do que é hoje. Não tem nem comparação. Né? Tinha disputa, 3, 4 montadoras disputando. Hoje sempre tem uma que destrói. Tem a Toyota ou a Audi. Né? Isso. Quando não é uma, é outra. Antes era a Peugeot, antes era a Porsche, né? A Audi. Quer dizer, tem que estar todas elas lá para disputar, porque sem disputa... Né? A Audi vai lá, põe 5 voltas no segundo. Né? Eu não sou fã, eu não consigo gostar dessas corridas de longa duração. Não vai. Não consigo. E esse formato que tem agora, não é o formato que tem agora, mas essa forma que está sendo feita agora, que
tem várias categorias dentro da mesma categoria. Só que cada categoria dessa tem poucos carros, né? Por exemplo, aquele ano que o Alonso correu, só tinha a equipe dele. Qual que é o desafio de você ver o negócio? Não tem, por isso que eu tô falando. O grande desafio é o cara manter um ritmo forte no stint que ele correu. Gente, desculpa, mas para o telespectador isso aí, ó. Uma coisa que você colocar um time de futebol para jogar, e do outro lado só colocar o goleiro e ver quantos gols o time vai conseguir fazer, entendeu? Hoje nós estamos caprichando nas analogias com o futebol, mas era por causa da Copa, né? Não tem muita graça. Precisa ter adversário, né? Claro. Isso vai até para a Fórmula 1. Muita gente reclamou dos anos Schumacher, depois reclamaram dos anos Hamilton, e agora já tem gente reclamando do ano Verstappen. Verstappen que, olha, podem ser anos, hein? Podem ser anos, mas por enquanto é um ano só. Por enquanto é um ano só. Ano passado ele ganhou o campeonato na última volta. Então, quer dizer, eu queria que todos os anos fosse igual ao ano passado, não importa quem ganhasse, podia ganhar o mesmo cara 20 vezes. Mas se fosse igual ao ano passado, para mim, tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. Agora, é isso. Eu acho que é isso. Saulo Dantas, Adalto, se a Red Bull não tivesse ultrapassado o limite orçamentário, não teria alcançado esse feito que os campeonatos Verstappen não sai honesto como os outros são, da Fórmula 1, todos são manchados. Ele tá dizendo que os campeonatos que o Verstappen pegou são manchados, o primeiro por causa do Michael Masi e o segundo por causa do teto orçamentário. Bom, eu não sei se são, eu acho que assim, dizer que são manchados é um pouco forte. É pesado, né? É pesado. Primeiro, vamos separar as coisas. O Max Verstappen, você gostando nele ou não, isso não é problema meu, cada um gosta de quem quiser. A culpa que ele teve ano passado pela besteira que o Masi fez é zero. Nenhuma. Zero. Se o Masi tivesse feito aquilo e o Hamilton tivesse vencido, também ia ser zero. Troca os dois de posição, né? Zero, a culpa é zero, né? Ou alguém esperava que o Max ia pensar dentro do carro, não, que sacanagem, não vou passar o Hamilton para não tirar o título dele. O único piloto que fez assim, ele não pode mais ser piloto. Teve um piloto que fez isso. O Coulter, quando a McLaren ferrou lá na Austrália, lembra disso, em 98? A McLaren, eles estavam os dois liderando a corrida. O Hackney e o Coulter. Aí o Hackney, a McLaren deu alguma mensagem no box que o Hackney entendeu que era para ir para o box, entrou, não era, o Coulter passou. Aí o Coulter devolveu uma posição para o Hackney, porque ele era muito bondoso. E devolveu a posição para o Hackney. Qual foi o resultado disso? O Hackney foi bicampeão do mundo. E o Coulter teve o quê? 11 vitórias na Fórmula 1. Então, e o Bruno está falando de uma corrida. Eu estou falando de um campeonato. Ali era um título. Então, se qualquer piloto, se o devolve... Não vou passar porque é injusto e que a culpa não foi dele. O cara não pode mais ser piloto, ele tem que ir embora. Ganha o título, então ele sai do carro e fala, obrigado, fui. Não existe isso, entendeu? Uma coisa, vamos fazer analogia com a Copa de novo? Um time faz todas as substituições, depois tem mais 3 caras contundidos, andando em campo, que nem hoje aconteceu com o Brasil, contundiu um lá. Imagina se contunde 3. O time fica com 3 a menos, o outro não vai fazer gol por causa disso? Isso. Então, que isso? Entendeu? Isso não existe. Então, igual o pessoal que acha que a Alemanha, em 2014, tirou o pé porque ficou com dó do Brasil, né? Não foi porque eles estavam já se poupando para a final, não é porque ficaram com dó porque era o Brasil. Gente, e outra, se você respeita o time adversário, você tem que meter 20. Mete 20. Mete 20. E se você respeita o piloto adversário, você mete volta nele. Isso aí. Então, isso mostra respeito, não é o contrário. Né? Isso é que mostra respeito. E nesse ano, qual é a culpa do Max também? De a Red Bull ter quebrado o orçamento do ano passado. O piloto não sabe, meu. Você acha que eles vão lá entrega para ele o carro, né? Vai o contador lá e fala, olha aqui nossas contas, fala pro piloto. O piloto olha aqui e fala, não sei nem o que você está mostrando, cara. Que isso? Primeiro que piloto não, né?
quase não foi na escola, também tem essa. Não é muito chegado a número, né? Essas coisas, né? Então ele não tem culpa também, entendeu? Ele não tem culpa. Então, agora, teve esses dois problemas? Teve. Eu até falei, quando aconteceu esse negócio do teto de orçamento, você vai lembrar, Bruno, aqui no Loucos eu falei, pô, puta azar do Verstappen, né? Porque já... Toda vez acontece com ele, né? Acontece com ele. É um azar, porque ele não tem culpa, entendeu? Ele não tem culpa. Nem ele, nem o Pérez. Se fosse eu, o Hamilton, o Bruno, qualquer um que estivesse lá, não teria culpa. A minha equipe não furou o teto orçamentário esse ano, a minha equipe lá. Eu sou da equipe Red Burros. Mas eles são tão burros que eles não copiaram a Red Bull original e furaram o teto orçamentário. Por isso, eu, infelizmente, não serei campeão. O Adalto, o nosso produtor está mandando aqui aquela mensagem que a gente esqueceu de responder. Vamos responder. Porque no dia de uma das lives aqui que o Adalto fez, não sei qual foi, o Carlos Eduardo Ferreira mandou um superchat e ele perguntou o seguinte, nós vamos responder agora. Ele perguntou o seguinte, nas disputas entre os companheiros de equipe de 2023, queria saber sua opinião sobre qual será a maior diferença e qual será a menor. A perguntinha bola de cristal para o Adalto, ele que gosta, entre os companheiros de equipe de 2023. Qual vai ser a disputa mais apertada e a mais folgada? Bom, é chute, evidente, né? Eu vou dizer pelo nível das duplas. Para mim, a melhor dupla é a da Mercedes, né? Então, para mim, vai ser a mais apertada. Porque eles têm eu acho que o Russell não tem o nível do Hamilton. Lógico que não tem. Mas ele tem um nível muito alto. E ele mostrou esse ano que, se deixar, ele detona. Ele vai lá e crava. Então, eu acho que vai ser a mais apertada. A mais folgada vai continuar sendo a da Red Bull, porque é a equipe que tem uma disparidade muito grande entre os dois pilotos. Você tem um piloto que é na prateleira do Hamilton, e você tem um outro piloto que está na terceira, e teve gente no Twitter já, e no próprio Autorite, que já falou, você está sendo bonzinho, é quarta. Tem que pôr na quarta. Tem que pôr na quarta, entendeu? Então, então é isso que dá, muita disparidade entre eles. Então, esse é o problema. E na Mercedes não tem essa disparidade, porque o Russell é muito bom, entendeu? Então, eu acho que vai ser isso. Agora, é meio chute, né? Porque automobilismo não é uma ciência exata. Por exemplo, o Hamilton não completou essa última corrida. Quebrou. Se ele completasse, ele ia ter feito mais pontos do que o Russell da 11ª corrida à 22ª. Você soma os pontos da 11ª à 22ª, o Hamilton teve justamente quando ele parou de fazer testes para a Mercedes, ele fez mais pontos. Só que ele zerou na última, então o Russell acho que fez 4 pontos a mais que ele. 4 ou 5 pontos, uma coisa assim. Mas porque ele zerou na última. Entendeu? Então, é isso, quer dizer, então se entre o Hamilton e o Russell, se um dos dois quebrar ou bater 2 vezes e o outro ganhar, são 50 pontos já. É isso aí. Entendeu? Então é complicado, estou mais chutando, entendeu? É uma questão mais de desempenho, eu acho. Muito bem, o Leginaldo Remy sempre aparece aqui, né? O Leginaldo. Sempre tá aí o Leginaldo, né? Vem aqui, beber dessa fonte aqui. Isso, Ele pergunta o seguinte: na opinião de vocês, essa temporada foi representativa em relação à disputa Hamilton versus Russell? É o que nós acabamos de falar, né? Se a Mercedes vier forte ano que vem, acredito que o Russell pode bater o heptacampeão? Já respondemos. Não é impossível, mas eu acho pouco provável. Pouco provável. Legal. O Renato Moraes, quais são as expectativas de desenvolvimento para as equipes em 2023? Em relação à Mercedes, por exemplo, tem muitos sites internacionais especializados em Fórmula 1 que afirmam que a Mercedes voltará muito forte em 2023. Qual a opinião de vocês sobre isso? Se sites afirmam, né? Nem a Mercedes pode afirmar isso. Né? Nem a Mercedes pode afirmar isso, entendeu? A Mercedes, ela já falei isso no último Loucos. A Mercedes tem o objetivo de melhorar o carro 1 segundo. 1 segundo.
porque ela acha que a Red Bull ainda tem 3 ou 4 décimos para melhorar para o ano que vem. Então, ela acha que precisa melhorar o carro 1 segundo para poder competir com a Red Bull. Né? A Ferrari precisa menos. A Ferrari talvez se melhorar meio segundo, já entre na briga. Meio segundo, 6 décimos, ela talvez já entre na briga também. O que a Ferrari precisa melhorar mais é a questão de não destruir os pneus desse jeito. É uma questão mais aerodinâmica. Né? A Ferrari anda muito em cima dos pneus em relação à Mercedes, até a Mercedes, que a Mercedes também não gasta pneu. A Mercedes tem um problema oposto da Ferrari. A Mercedes não consegue ir bem na classificação porque ela não gera calor no pneu para ir bem na classificação. A Ferrari gera calor naquela volta que ela dá antes da classificação, ela volta devagar, ela já põe o pneu na janela. E o Sainz e o Leclerc já vão na janela certinha. Entendeu? Mas isso na classificação é muito bom, na corrida superaquece os pneus. Então vai dando, né? Vai dando aquele problema. Então, eu acho que é isso. A Mercedes tem que melhorar o segundo, ela tem que melhorar o aquecimento dos pneus para poder largar melhor, né? Largar mais na frente, ter mais chance de fazer pole em primeira fila, ao mesmo tempo não destruir o pneu como a Ferrari. Né? E melhorar a questão do arrasto, evidente, porque senão esquece. Um carro sem final de reta em todas as pistas é quase impossível ganhar, entendeu? Quase impossível, precisa de reta. Carro de corrida sem reta, até kart sem reta, você toma. Não, kart sem reta é uma tristeza, meu Deus. Não é? Então, mas qualquer carro é assim, entendeu? Nossa, é uma coisa melancólica. É melancólico, entendeu? Você não tem o que fazer, não tem defesa. Não tem, não tem defesa. Não tem defesa. O cara vem no meio da reta, ele passa você de um lado e do outro, entendeu? Então, é isso. Então, é isso que tem que acontecer. Agora, se vai acontecer, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que tem boa chance de acontecer. É isso aí. Ó, a última pergunta aqui, ó. Vinícius Ramos Melo. Uma pergunta enorme, hein? Mas vamos lá. Vocês não acham que a FIA devia ser mais rígida com as suas regras, principalmente em disputa de espaço? Eu sou do tipo de achar que não existe isso de incidente de corrida. Começamos mal aí, Vinícius. Começamos mal. A não ser por casos extremamente isolados, um acidente sempre vai acontecer por culpa de algum piloto ou de ambos, por não terem dado espaço, por tentarem manobras impossíveis e tal. Senhor Vinícius Ramos, o senhor está com uma visão de automobilismo um pouco diferente, mas vamos ver, vamos lá, porque a pergunta é grande, vamos ver se melhora, vamos lá. Eu sei que vocês vão dizer que isso impediria o piloto de tentar uma ultrapassagem. Algo que é a beleza do esporte, que se não for assim, ninguém passa ninguém. Mas se a FIA for mais rígida com quem não der espaço, muitos acidentes serão evitados. Por exemplo, a pergunta é muito grande. Eu acho que o Hamilton foi culpado pelo acidente com Verstappen em Interlagos. Verstappen não teve culpa nenhuma? Claro que teve. Ele poderia ter recuado. Se o Verstappen recuasse ali, ele ia ficar sem a asa dianteira, que o Hamilton ia cortar, ia pegar a asa dianteira dele. Mas vamos lá. Na mesma corrida, com manobras parecidas, pilotos mostraram que quando se dá espaço, dois carros podem passar tranquilamente. Mas ninguém quer ser ultrapassado, ninguém vai dar espaço. Não acabou ainda. Se a regra diz que deve haver espaço, mas um piloto qualquer não quer ceder e acaba acontecendo troca entre os dois, como muitas pessoas dizem que é incidente de corrida. Justamente confirma o que eu falei bem acima. Quando ambos querem, existe sim espaço para uma manobra de ataque de quem vem atrás e a manobra de defesa de quem não quer ser ultrapassado. Ô Vinícius, gostou da interpretação? Vou falar para você uma coisa que eu acho muito importante e que, como era a Fórmula 1, então não é uma ideia minha isso. A Fórmula 1 era assim. O piloto passa por onde ele quiser. Pela zebra, por fora da zebra, por onde ele quiser. Se lá tiver aderência, ele vai usar aquela parte. Se não tiver aderência, ele não vai, porque ele vai rodar, vai bater. Ele vai acabar com a corrida dele. Antigamente, como que era? Era a caixa de brita. Então, o piloto saía na caixa de brita e acabava a corrida dele.
Ela acabava a corrida dele, muitas vezes acabava as corridas com 4, 5 carros, porque 4 quebravam e mais meia dúzia ia para a caixa de brita e acabava a corrida aí com meia dúzia de carro. Né? Então vamos acabar com a caixa de brita. Porque a caixa de brita é muito boa para evitar que o piloto saia da pista. Porque ele vai sempre se ferrar na caixa de brita. Né? Uhum. Mas vamos acabar porque está acabando com as corridas, isso, né? Aí inventaram esse negócio de linha branca. Aí coloca uma zebra de 5 metros de largura. Não pode usar a zebra. Para que a zebra tem 5 metros de largura? Põe uma zebra fininha. Põe uma zebra de 1 metro. Porque se o piloto passar da zebra com a roda que está por fora, entendeu? E ele vai entrar na grama, ou na caixa de brita, ou no que é que seja, e aí ele vai se ferrar. Então você faz uma zebra menor, depois você faz uma área escorregadia, e depois você faz o que você quiser. E aí o piloto passa por onde ele quiser. Porque o piloto vai usar a pista, ele vai usar sempre onde tem aderência. Entendeu? Ele tem uma famosa curva lá em Hockenheim, que é depois daquela reta enorme, que a Hockenheim é nova, né? Que tem um cotovelo no final ali. Uhum. Tem uma zebra naquela curva ali, tem uns 3 metros de largura e depois tem asfalto. Eles vão tudo lá, eles vão tudo no asfalto. Schumacher uma vez foi penalizado lá, né? Passou o cara por fora lá, fisicado. Entendeu? Já o Kimi passou o Alonso por fora o ano passado, nos Estados Unidos, na curva 1, porque o Alonso tirou a pista dele, o Kimi foi, não aconteceu nada, ali tá certo. O Alonso tirou a pista do Kimi, o Kimi foi lá e passou ele por fora da pista. Uhum. Entendeu? Ele passou ele por fora da pista. Palmas pro Kimi. Entendeu? Então, eu acho que devia ser assim, para começar. Para começar. E esse negócio de espaço, não é sempre que a culpa é do piloto. Os pilotos vão para disputar. O Bruno acabou de contar aqui no campeonato dele, ele foi tentar passar, o cara não deu, ele pegou terra. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu fui na última volta, aí o cara entrou na curva, escapou um pouquinho, e tinha uma curva para a direita na seguinte. Eu vim, entrei de lado e entrei. Só que ele conseguiu fazer a curva do meu lado. Até aí, a gente estava em espaço. A próxima curva era dele, para a esquerda. Na hora que fez a curva para a esquerda, a força G, não vou nem dizer que ele espalhou para cima de mim, a própria força G fez o kart chegar para cá e eu fui parar na grama, entendeu? Poxa. Assim, não tem... Eu não tive nem como eu chegar pro cara depois e falar alguma coisa, porque a gente estava disputando a segunda posição da corrida na última volta. Tá então, vendo? Isso é piloto. Não tem assim que eu teria feito a mesma coisa que ele fez, entendeu? Eu teria feito a mesma coisa. Então, é diferente, é muito diferente quando o cara pega e joga, entendeu? E joga o kart. Totalmente diferente, totalmente diferente. Você sabe, dá para saber, todo mundo vê, os pilotos sabem, quem tá vendo sabe, entendeu? É fácil ver quando o cara jogou o outro para fora e quando foi uma disputa legítima. Ele perdeu um pouco o carro porque ele não queria perder a posição, ele fez a curva um pouco mais rápido. O Bruno, no caso do Bruno, era a última volta, entendeu? Porque então, assim, ó, se for levar ferro e fogo, que tá a tese dele aqui, ele está dizendo mais ultrapassagem. Exatamente, não tem mais ultrapassagem. Qualquer ultrapassagem é um risco, né? Você pode esbarrar e tal. Se esbarrar, logo a culpa é de alguém, não vai mais ter ultrapassagem. O cara vai falar, pô. Só em reta. Então o cara põe no vácuo, passa na reta, aí não tem tanta graça assim, entendeu? Então precisa ter disputa. Então, na minha opinião, é excesso de regra que tem a Fórmula 1. Excesso de regra. Antes também, o bandeira azul, por exemplo. Sabe quem é que levava a bandeira azul? Era o cara que estava atrapalhando o cara que ia dar a volta nele. Porque ele não precisava sair do traçado. Uhum. Você chegou a pegar esse tempo, Bruno? Eu assisti a Fórmula Indy, né, nos anos 90. Os caras na Fórmula Indy era bizarro, né? O cara que vai tomar a volta, ele não, na minha opinião, ele não tem que sair do traçado. Uhum. O outro que tem que ultrapassar. O que ele não pode é disputar a posição. Ele não pode disputar a posição. Então, por exemplo, se o cara põe de lado aqui para passar numa freada,
que o cara que está tomando a volta, na freada, ele levanta o pé para entrar atrás. Que hoje, né, a regra é o cara tem que encostar o carro e... Tem que encostar o carro. Parar o carro, né? Parar o carro no meio da reta, às vezes, entendeu? Ah, tá atrapalhando. Como? Ele tá correndo também, não tá atrapalhando. Entendeu? Então é excesso de regra. É muita regra, entendeu? Pro meu gosto. Mas, né? É assim que porque fica difícil a gente ver disputa, né? Assim, eu vou só para tentar defender um pouco o que ele falou aqui. Outro dia o Fábio Campos fez uma reflexão no Twitter que até fiquei pensando assim, né? Que é verdade. Também não é legal quando bate todas as vezes. Não, então, assim, por exemplo, essas disputas do Hamilton com o Verstappen, se continuar a ser desse jeito, vai começar a encher razoavelmente o saco se eles também, todas as vezes que eles se encontrarem na pista, eles baterem. Né? Mas não vai acontecer porque quem estiver na frente, quem estiver atrás no campeonato, não vai querer bater. É que isso é uma coisa que vai partir deles, não da Fórmula 1 punir. Não da Fórmula 1, tem que ser deles. Vai partir deles, né? Tem que ser deles, não tem dúvida. Ô, Bruno, chegou só mais uma pergunta. Eu vi aqui. Porque está muito forte esse boato aí. Vamos lá, Davi Santos pergunta: você tem alguma informação sobre a aposentadoria do Hamilton em 2024? O Toto Wolff andou falando do Leclerc. Será que o Hamilton já está cansado ou não vê perspectiva no projeto? Está saindo tudo tá saindo em tudo quanto é site isso. O que é uma barbaridade. Porque o Toto Wolff falou isso em 2020. Quando o Leclerc não tinha assinado esse contrato com a Ferrari ainda. Entendi. Caíram no meme. Quando não tinha assinado o contrato com a Ferrari, quando o Bottas ainda estava na Mercedes, não sabia se ia ser o Russell, porque o cara que estava ali do lado do Toto Wolff era o Ocon também, que era um piloto Mercedes, né? Então, o Toto Wolff falou em 2020, ou seja, nós estamos no final de 2022, há 2 anos, antes de começar o campeonato de 2020, ele falou isso. Agora não, agora a história é totalmente outra, entendeu? Totalmente outra. Eles têm o Hamilton e o Russell, e o Hamilton, na minha opinião, ele só para o ano que vem se ele for campeão. Aí eu tenho quase certeza, eu aposto dinheiro que ele para, se ele for campeão. Mas se ele não for campeão, eu não descarto nem um pouco ele fazer mais 2 anos, mais na Mercedes. Eu duvido que ele vá para a Ferrari. Eu acho que nem um caminhão de dinheiro leva ele para a Ferrari. Porque ele já ganha um caminhão de dinheiro na Mercedes. Já tem todo um respeito lá, uma história lá. Eu duvido que ele vai. A não ser que a Mercedes não queira mais. É que assim, muitos pilotos têm um certo fascínio assim, em correr pela Ferrari, né? Mas o Hamilton, pelo menos, eu nunca vi ele demonstrar isso, né? Eu também não. Eu nunca vi, então seria realmente... Ele confessou que teve 2 reuniões com o John Elkman da Ferrari há uns 2 anos atrás. E não foi. E o que o John Elkman deve ter oferecido para o Hamilton? Sim. Deve ter oferecido tudo. Ó, vai você... É tipo o que fizeram com o Schumacher em 95. 6, né? Vai você, leva quem você quiser, vai ganhar vai ganhar todos, você vai ser primeiro piloto, tudo, e não foi. Entendeu? Então, eu acho muito difícil. E essa história do Toto Wolff ter dito isso foi em 2020, faz 2 anos. 2 anos e meio. E também eu duvido. Eu acho que se o Hamilton for campeão e sair, é o Norris na cabeça, né? Isso que eu ia falar. É uma disputa com o Norris, entendeu? Mas uma disputa com o Norris, e eu acho que o Norris está na frente do Leclerc nessa disputa. Por favor, né, Toto Wolff? O Norris, desculpa falar aí os fãs do... Mas eu acho o Norris mais piloto que o Leclerc. Não que seja muito mais, mas é mais piloto que o Leclerc. Pelo menos no momento. No momento. Pode ser que amanhã mude. Pode ser que no ano que vem o Leclerc, né, vire esse jogo. Mas hoje é Norris na cabeça. Muito bem, é isso aí, pessoal. Chegando ao final aqui do nosso Loucos para o Automobilismo. Continuamos com a Copa e continuamos com Loucos para o Automobilismo. A gente vai continuar... E talvez terça-feira que vem, ou terça ou quinta que vem, vamos ter uma agradável surpresa como convidado aqui. Nem eu sei disso, mas já que ele está dizendo, então aguardem. Uma coisa que eu queria falar. Você que está aí, a gente faz, né, aqueles especiais, né, de início de ano e tal.
Então, você que tem algum tema assim que você está querendo que a gente fale e tal, sugere aí nos comentários que a gente vai montar. Todo ano a gente faz algumas pautas aqui que são sugestões. Então, se você quiser ouvir uma história, alguma coisa, sugere aí que a gente monta aqui os nossos especiais de início de ano. Inclusive, estamos querendo começar a gravar no final do ano já para ter uns programas aí para janeiro, para a gente poder aproveitar, beleza? Grande abraço para todo mundo, então, e até o próximo Loucos. Valeu!